A menina de 14 anos que foi estuprada e assassinada pelo namorado da tia em agosto do ano passado. A Nathalie desapareceu em Três Pontas, onde ela vivia com a mãe e com a avó, e foi encontrada morta em Nepomuceno. O caso que mais teve repercussão aqui no Cidade Alerta nos últimos anos, hoje tem um desfecho. Praticamente um ano depois do crime e da prisão do assassino, esse homem foi a julgamento hoje, já coloca a foto dele na tela, porque eu adianto para você que ele foi condenado. Matheus Camilo Marcos, de 26 anos, que está preso desde agosto do ano passado, finalmente sentou no banco dos réus e pegou uma pena razoável, eu diria. A nossa equipe esteve hoje lá de manhã e acompanhou os preparativos e o início do julgamento. Às 8h30 em ponto, os jurados foram escolhidos e por volta de 9 da manhã o julgamento já estava em andamento. A família da Nathalie esteve lá, você vai ver nas imagens a manifestação, olha só, tá aí, ó, que eles fizeram já dentro do fórum pedindo por justiça. E daqui a pouco eu vou conversar ao vivo com o Denis Pereira da equipe Positiva, que acompanhou o júri inteiro, inclusive o momento da condenação e da leitura da sentença. Mas antes de tudo isso, eu quero chamar a reportagem do Maicon Adão, mostrando como foi a manhã de hoje, início da tarde, no Fórum de Nepomuceno. Põe no Cidade. Parentes e amigos de Nathalie do Nascimento Oliveira foram até Nepomuceno para acompanhar o julgamento do homem acusado de estuprar e assassinar a adolescente de 14 anos. A família tá todo mundo muito comovido, né? Porque ela era uma menina muito caseira, muito segura, não tinha muitos amigos e acabou abalando a família inteira, né? E agora nós queremos justiça. Esse julgamento foi muito esperado, a gente ficou ansioso esse tempo todo esperando, aguardando, porque nós confiamos na justiça dos homens também. A segurança no local foi reforçada. O réu é um jovem de 26 anos, acusado de homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Ele era namorado da tia da garota. Hoje aqui é o dia final, né, deste processo, em que será submetido a julgamento o acusado, né, pela prática de 3 crimes: estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa do réu acredita que a acusação cometeu excessos, mesmo com o jovem tendo confessado o crime. Eu queria deixar claro que o réu é confesso do crime que cometeu e a defesa irá trabalhar somente os excessos que há na acusação. A acusação, ela à vista da defesa, ela existe alguns excessos e que isso que nós vamos trabalhar, que é a condenação do réu, mas na medida da sua culpabilidade. O rapaz estava no presídio de Campo Belo, no sul de Minas. Ele chegou no fórum às 8h20 da manhã por uma entrada lateral. Alguns minutos depois, o réu foi levado ao tribunal escoltado por policiais penais. Ele estava de máscara e sem algemas. O tribunal ficou lotado. O julgamento, conduzido pela juíza Patrícia Narciso Alvarenga, começou por volta de 9h10 da manhã. 7 jurados foram sorteados. A primeira testemunha a ser ouvida foi um policial militar. A imprensa foi autorizada a gravar apenas alguns trechos do julgamento. O crime foi em agosto do ano passado em Nepomuceno, no sul de Minas. Na época, Nathalie foi dada como desaparecida e a família viveu momentos de angústia sem saber o que tinha acontecido com ela. Foram dias intensos de buscas e pistas falsas, até que a Polícia Civil descobriu que a adolescente havia sido estuprada e morta pelo companheiro da tia dela. O corpo de Nathalie foi encontrado no dia 18 de agosto em uma cova rasa a poucos metros da casa do suspeito, na zona rural de Nepomuceno. O corpo foi localizado 7 dias depois do desaparecimento da adolescente. A perícia concluiu que ela foi morta com pauladas na cabeça. Foi uma surpresa, né? Porque ninguém esperava disso dele, né? Porque vivia lá, todo mundo tratava ele bem, ninguém desconfiava dele. No momento ele até ajudou a procurar o corpo,
Foi desesperador, porque o inimigo estava do nosso lado o tempo todo e pouca gente acreditava. Então, ele ajudava nas buscas, ele forjava situações e só atrapalhando a justiça. O réu aguardava o julgamento no sistema prisional desde que foi preso após a descoberta do crime. Em depoimento, ele contou que havia estuprado Nathalie. O homem ainda disse que matou a vítima porque ela ameaçou contar sobre o estupro para familiares. Tá aí, né? Aquela história que nós já contamos aqui inúmeras vezes e que termina hoje com uma condenação de 28 anos e 3 meses de prisão para esse homem aqui. Então agora, conforme eu havia prometido no começo do programa, eu trago a participação do meu amigo Denis Pereira, da equipe Positiva de Três Pontas, que acompanhou todo o júri na cidade de Nepomuceno. Ô Denis, seja bem-vindo mais uma vez ao Cidade Alerta, e um júri de certa forma até rápido, né? O que você pode dizer para a gente sobre o desenrolar desse julgamento? Quais foram os principais momentos do júri? Boa noite. Ô, Matheus, boa noite para você. Uma satisfação novamente participar aqui do Cidade Alerta Minas. Foi, de fato, um júri muito rápido. Geralmente, alguns júris tão complexos como esse, às vezes, não termina no mesmo dia. Mas no período da manhã, por volta do 12h30, a gente já teve a noção de que esse júri terminaria logo. E por volta de 2h30 da tarde já estava todo mundo já tinha sido ouvido. Aliás, no horário do almoço ainda, a gente já tinha todo mundo sendo ouvido, e antes do intervalo do almoço, nós tivemos então a fala aí do promotor de justiça e também da acusação, né? O advogado de acusação e também do promotor de justiça. Alguns pontos, Matheus, chamaram a atenção. O Matheus se tornou suspeito, na visão da Polícia Civil, quando ele informou aos investigadores. A Polícia Militar foi comunicada na sexta-feira de que a menina havia sumido. No domingo de manhã, você vai se recordar, eu estive com a mãe dela lá no local, no bairro Jardim das Esmeraldas, onde a Nathalie morava com a mãe e a avó, que morava ao lado. Ela teria saído para ir na casa da avó quando ela sumiu. E aí, o Matheus, ele estaria, de certa forma, contribuindo de forma voluntária para que esse caso fosse solucionado e as pessoas encontrassem a Nathalie. Só que aí, ele passou a se tornar suspeito quando os investigadores perguntaram para ele como que ele tinha rastreado o telefone da Nathalie, porque ele tinha informado que o telefone dela tinha dado um sinal num cafezal que fica a cerca de 500 metros do bairro Jardim das Esmeraldas. Ele se enrolou todo e não soube explicar como é que ele rastreou o telefone dela. Depois, formalmente, ele foi ouvido, e aí, Matheus, ele falou que tinha mentido sobre essa localização. Ele falou assim: olha, minha intenção era só ajudar, mas isso era mentira. Na madrugada, para você ter uma ideia da gravidade e da periculosidade desse sujeito, na madrugada de sexta para sábado, a menina sumiu na sexta-feira, 11 de agosto, por volta das 8 horas da noite. Na madrugada de sexta para sábado, 1h da manhã, ele mandou uma mensagem de WhatsApp no telefone da Natânia: olha, eu estou tão preocupado com o sumiço dela, nossa, eu fiquei muito preocupado, qualquer coisa vocês me dão notícia. E aí, no decorrer da semana, os elementos foram fechando o cerco, tanto para a Polícia Militar, como também para a Polícia Civil. E foram acontecendo, chegando informações, a família buscava informações do paradeiro da Nathalie, e infelizmente, na sexta-feira, chegou uma informação crucial de que a polícia, e foi um caso interessante, que a Polícia Militar foi na casa da Nathalie. Isso está no depoimento do Tenente Monteiro, que é o subcomandante aqui da Polícia Militar de Três Pontas, dizendo que ele pediu que a Natânia reunisse toda a família e falou assim: olha, eu quero que você chame, inclusive, o Matheus, para a gente conversar com toda a família. Quando a polícia chegou, falou que estava trazendo uma equipe especializada para fazer a procura
ia vir drones que têm sensor para encontrar pessoas que estejam, por exemplo, amarradas em uma árvore, em um pé de café, e a equipe do Canil, do 24º Batalhão de Varginha, iria fazer um rastreamento por todos os locais possíveis aonde a Nathalie estava. Só que, terminando essa reunião, o tenente Monteiro chamou o padrasto da Nathalie e falou assim: olha, nós vamos embora agora. Se o Matheus sair daqui, vocês nos ligam imediatamente. E foi exatamente o que aconteceu. Ele saiu de lá, foi para a zona rural, com a intenção, ele já tinha alugado, inclusive, um trator. O Matheus trabalha na zona rural há vários anos, ele é tratorista, ele já havia alugado um trator, e esse trator ele iria jogar mais terra por cima do corpo da Nathalie, ou seja, para cortar qualquer tipo de prova que houvesse, porque sem o corpo, né, a materialidade, que é o corpo da menina, certamente ele não seria condenado. Mas todas as evidências já estavam contra ele. E aí a polícia foi até ele, como numa viatura descaracterizada, chegando lá, quando a polícia chegou na porteira e foi encontrou com o dono da propriedade, o dono da propriedade falou assim: olha, o Matheus já foi mandado embora, ele está num período de transição para sair daqui, e nisso ele viu o movimento da polícia, chegou próximo da porteira, a polícia já o abordou e falou assim: olha, não adianta mais você esconder, a gente quer saber aonde você colocou a Nathalie. Ele, então, confessou que ele fez o crime, falou que ele havia estuprado, e aí o caso foi desvendado, ele foi preso, foi levado lá para a delegacia de Nepomuceno, aonde as investigações foram concluídas, viu, Matheus? Ô, Denis, e parece que teve um momento até de certa revolta por parte da mãe da Nathalie durante o júri de hoje, né? Como é que foi isso? Ô Matheus, foi justamente no momento em que o advogado de defesa falou que, abre aspas, uma menina de 14 anos já é uma mulher, fecha aspas. E ele insistiu a todo momento de que a relação sexual entre a Nathalie e o Matheus teria sido consentida. Aliás, no depoimento dele no júri de hoje, no tribunal do júri de hoje, ele pediu que apenas fosse repetido o depoimento que ele deu na delegacia no dia em que ele foi preso, e ele apenas reafirmou, melhor dizendo, que a relação sexual foi consentida e que ele não teria estuprado a menina, apesar de que no próprio depoimento que ele havia dado para a polícia, para o delegado Dr. Bruno Bastos, ele disse que a menina teria consentido, ele levou a menina de forma consentida para a zona rural, e aí a acusação diz que ele pegou a menina com a alegação de que ele iria levar a menina para o supermercado, onde ele tinha deixado a mãe com a esposa dele, e aí foi tudo isso que aconteceu. Infelizmente, a Nathalie acabou sendo morta de forma muito brutal e muito cruel, né, Matheus? Exatamente. Vamos ouvir, então. O Denis conversou com a mãe da Nathalie lá na porta do fórum, logo após a leitura da sentença. Vamos ouvir, então, o que ela disse. Pode colocar. É muito bom, né? Porque eu achei que a justiça ia ser falha. Embora o advogado dele tentou de todas as formas. Mas ele é do mesmo nível do Matheus, então não tinha que esperar menos dele, né? Mas a justiça de Deus foi maior. É isso, ela até cita a questão do advogado. Isso realmente incomodou a família da Nathalie, a maneira como o advogado trabalhou e se expressou lá para defender o cliente dele. Denis, 28 anos e 3 meses de prisão, portanto, né? Uma pena, digamos que razoável, né? Razoável, Matheus. Eu, sinceramente, esperava uma pena maior, mas ele vai continuar preso, né? Sem poder recorrer em liberdade. Ele foi condenado a 19 anos de reclusão para o crime de homicídio. Para o crime de estupro, foi condenado a 8 anos. Em relação ao crime de ocultação de cadáver, a pena foi de 1 ano de reclusão, totalizando, portanto, 28 anos
ele foi condenado na tarde de hoje lá no Fórum Pimenta da Veiga, em Nepomuceno, Matheus. Um outro detalhe, ele não tem o direito de recorrer dessa sentença em liberdade, ele vai aguardar preso, né? E, se não me engano, ele deve cumprir 70% da pena para poder ter algum tipo de benefício de progressão de regime. Então, enquanto não cumprir 70% da pena, é regime fechado e acabou. Não tem essa de saidinha, não tem essa de progressão de regime para semiaberto. Denis, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Acredito que o nosso sinal de áudio com o Denis tenha caído, né? Ele não me ouve nesse momento, mas mesmo assim eu agradeço a participação do Denis mais uma vez, trazendo todos os detalhes da condenação desse assassino, desse estuprador, desse criminoso a 28 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato da Nathalie.